Primeira coisa que eu gostaria de falar com você é: não tenha pressa de casar. Ah, mas eu estou afim de fazer sexo. Filho, você vai fazer tão pouco depois que casar, que eu não sei que pensamento errado é esse. Tira esse troço da sua cabeça, ok? Eu não. Você que já, pastor, eu já estou com 40, 50, pastor, eu estou viúvo, estou na pista. Eu, na verdade, eu estou aí em busca do... É para você realmente, o negócio já é mais urgente. Certo? Assim não dá para entrar nesse primeiro conselho. Já é uma coisa mais emergencial, é na verdade. Você já foi casado. Vai devagar, filho. Tem gente aí casando errado, porque quer casar cedo demais. Uma menina com 23, 24 anos já está acelerada. Pastor, aquele que vier a mim de maneira nenhuma, o lançarei fora. Não é assim que funciona, ok? Por exemplo, eu estava voltando esses dias de viagem com minha esposa de Dallas, me botaram numa classe econômica. Estava lá com a minha esposa, nunca apertadinho, lá. De repente, uma aeromoça chegou e falou assim: pastor Cláudio Duarte. Falei: pois não. Ela falou: o senhor não gostaria de sentar lá na frente? Lá na primeira classe? O senhor e sua esposa com mais espaço. Eu olhei para minha mulher. Falei: vai viver o sobrenatural às minhas custas. Vamos embora lá para frente. De grátis. Para mim foi o sobrenatural. Esse dia eu entrei no restaurante com minha esposa, numa churrascaria do Rio de Janeiro, das melhores, comemos, foi uma beleza. Aí eu olhei para o garçom e falei: por gentileza, querido, me traga a conta. Ele chegou e falou assim: já está pago. Eu falei: mas como assim? Ele falou: não, a churrascaria quer dar isso de cortesia para o senhor. Eu olhei para a mulher. Qual era o natural? O natural era pagar, o sobrenatural era. Então eu queria que propor isso a vocês também aqui. Sair daqui para viver o sobrenatural. Amém? O incrível, amém? Trazer a cultura dos céus para a sua vida. É só isso. Certo? Bom, hoje eu até achei que o pastor Josué ia pregar a minha mensagem quando falou do Zé. Porque hoje eu gosto de skate. Quem é que gosta de skate? Isso, tem uns skatistas aí. Quem gosta de skate sabe que você tem que ter um skate bom. Um skate legal, resistente. Quem me ensinou a usar o skate foi o Zé. O Zé andava de skate pra caramba. Eu gosto do skatista porque todo skatista tem equilíbrio, gosta de obstáculo, sabe cair e só anda para frente. Quem me ensinou a usar o skate foi o José do Egito. Gênesis 37 tem uma mensagem sensacional para você. Não precisa abrir não. Eu acredito que você conhece a história. Eu quero pegar a historinha com você hoje do Zé. 17 anos. Não é? Gênesis 37, a história dele começa. Qual é o tema da sua mensagem, pastor? Enquanto isso. Diga assim: enquanto isso. Isso aí. Isso o quê? O casamento. Que eu vou falar de tudo aquilo que o José viveu enquanto era solteiro. Enquanto isso. Fala para quem está do seu lado: enquanto isso. É isso aí. Enquanto você não casa, menino, menina, é ou não é? Homem, mulher, ancião, anciã,
Esteja você em que faixa etária estiver, ou não é verdade? Não é porque você está numa idade mais avançada que você está na frente da lista. Todos nós estamos numa fila invisível da morte, onde ninguém sabe o número de sua senha. Qualquer momento grita lá, 22, era tu, ou não é verdade? Então, enquanto isso, nós vamos viver com Deus o sobrenatural. É isso aí. Enquanto isso, enquanto tu não casa, viva. Depois que você casar, sofra. Eu estou brincando. Não, também não é muito brincadeira, não. Pastor Josué tem ajudado muita gente a amenizar o sofrimento. Olha, mas ele fala mesmo, eu sei que ele fala, ó, isso só acaba com a morte, não é verdade? Enquanto isso, vamos administrar a dor, dando paliativo. Vamos dar uma olhadinha para esse rapaz, porque ele é, sabe, o José é um solteiro que enquanto não casou, ele viveu coisas fantásticas. Ele tinha 17 anos, era o filho mais novo do Jacó. O Jacó tinha uma penca de filho, mas o José era especial, ele era filho da... ele era o filho da... Como é que é o nome da mãe dele? Da Raquelzinha, que devia ser uma mulher fantástica. A Raquel, para mim, na Bíblia, provavelmente era um dos... A Bíblia diz que Sara era lindíssima, mas para mim nada se compara a Raquel. Porque um cara para trabalhar do jeito que trabalhou, para casar com a dona, ela tinha que ser maneira. Eu não é? Ele trabalhou 7 anos, deram a mulher errada para ele. A Lia, que tinha o olho para arquibancada, o outro para geral. É ou não é verdade? E ele trabalhou mais anos, trabalhou para casar com aquela, pelo amor de Deus. É ou não é? E José era filho desta mulher. Talvez por isso ele era tão belo, tão bonito. E isso, né, vai trazer para ele algumas consequências mais à frente. Mas ele tinha 17 anos. E com 17 anos, ele era um sonhador. A história de José começa com seus sonhos. Eu aprendi uma coisa: sonhos são diferentes de delírios. Tem gente que pensa que sonha, mas não está sonhando, está delirando. Por exemplo, você está esperando um príncipe encantado, mas anda igual uma bruxa. Isso é sonho? Não, porque tem menina que quer um príncipe, mas está bagunçada, está toda... Pastor, esse dia uma menina falou comigo, eu estou esperando um príncipe, pastor. Eu olhei para ela, eu não aguento, que eu não sou de ferro. Eu falei, ô garotinha, permissão para falar francamente. Ela falou, pode falar, pastor. Eu falei, que essa carcaça sua aí, menina, não tem príncipe não, mas que você vai arrumar um gnomo para casar com você, é ou não? Então, quem tem sonhos, tem compromisso com aquilo que sonha. Quem tem delírio, espera cair do... Eu gosto de José porque ele era um sonhador. E eu espero que você ainda sonhe, seja qual idade for. Esse dia uma senhora falou comigo assim, falou assim, pastor, minha vida acabou. Eu falei, acabou, senhora? Por quê? Meu marido morreu. Eu falei, minha senhora, a frase está errada. Ela falou, por quê? Eu falei, porque acabou foi a vida dele. Ele morreu, a senhora ainda está legalzinha, dá uma ajeitadinha na carcaça, põe o produto na vitrine e manda bala, é na verdade. Ué, eu estou mentindo? Não, meu filho, a vida é dura. Então tudo começa com sonho. Nunca deixe de sonhar. José era um sonhador. A história dele começa com sonhos. E por isso, ele começa a enfrentar problemas. Porque seus sonhos, eles são muito ambiciosos aos olhos daquele que rodeiam a José.
Seus irmãos não conseguem entender por que ele sonha tão alto, porque em seus sonhos ele está num posicionamento acima de todos os seus irmãos, porque nos seus sonhos ele se vê acima de seu próprio pai e mãe. As pessoas têm dificuldade de entender o sonhador, e muitas vezes o sonhador começa a ter problemas com aqueles que estão ao seu redor, porque as pessoas que não sonham não gostam dos seus sonhos. As pessoas que não sonham querem ofuscar os seus sonhos. Elas vão tentar criar algum sistema para fazer com que o seu sonho não se realize. Esse é o primeiro problema. Você pode ser solteiro, sim, mas nunca deixe de sonhar. Isso não significa, preste atenção, que obrigatoriamente você tem que casar. Eu acho isso um pouco errado, muitas vezes que se faz essa pressão. Quando eu era mais novo, eu tinha uma tia Teresa. Ela morreu com 80 e poucos anos. Nunca teve um namorado. Nunca casou. E eu nunca vi alguém chamar minha tia de gay. Eu tive alguns amigos, sempre gostei de me relacionar com pessoas mais idosas. Eu tive alguns amigos que passaram por aqui, foram excelentes pessoas, viveram muito bem aqui e não se casaram. E ninguém rotulou essas pessoas. Hoje um jovem atinge muitas vezes uma idade que até prematura demais já começa a haver uma cobrança. E há uma imposição que, se você não gosta de homem, por exemplo, você tem que gostar de uma mulher. Se você é um rapaz e não gosta de uma mulher, obrigatoriamente você tem que gostar de um homem. Quem disse isso? Quem disse? Se a Bíblia me diz que alguns tomaram a decisão de serem eunucos. Essa geração, ela é muito pressionada, sabe? Esse sistema, ele é muito opressor. Como esse é um congresso de solteiro, talvez aqui a turma toda esteja em busca de um casamento. Mas talvez você esteja aqui e é um solteiro convicto. Veio só para fazer conexões de amizade. Ué, e daí, meu filho? Pastor, não estou afim de casar nesse presente momento. Não estou afim, estou fechado para a balança. Qual o erro nisso? Mas quando você não segue um padrão pré-estabelecido por essa sociedade esquisita, que é uma sociedade esquisita, porque você vê, eu sou 46 anos hétero, se hoje eu querer virar ou me tornar homo, eu posso? Posso ou não? Claro que eu posso. E se o cara foi um mês homo, ele pode voltar hétero? Não pode. Um caminho sem volta. Porque agora já era. Quem falou isso, menino? Então eu preciso falar com você, para você dar uma conversa com você mesmo. Porque senão tem gente que fica frustrado pela imposição e pela cobrança dos outros. Eu não sei com que você sonha, meu filho, mas eu quero uma coisa: eu preciso impulsionar você a sonhar, a você ir longe, a conquistar, você está entendendo? A sobressair, a fazer, a viver o sobrenatural de Deus aqui na terra. Até porque, deixa eu falar uma coisa para tu: quem vive com Deus tira onda. Eu estou falando você sério, estou falando uma linguagem jovem, então eu posso falar esse termo: tira onda. Tira ou não tira? Tira a onda, meu filho. Quando Deus começa a sobressair na sua vida, assim de gente fica interessada em tu. Entende?
Todo mundo quer ver, quer saber o que está acontecendo. Talvez você está precisando, tá ruim, ninguém presta atenção em tu, está meio borocochô, sem brilho, ninguém te vê. É isso? Sabe o que está faltando para você? Deus. Porque quando Deus, meu filho, toma a sua vida, as pessoas começam a te ver, a olhar para tu, piscar o olho assim. Quanto tempo ninguém pisca para tu, hein? Você não sabe nem piscar mais, olha. Cuidado que você pode estar rindo de você mesmo, é ou não é? Então, olha só. Enquanto isso, seja um sonhador. Eu parto desse princípio. Sonhe que você vai chegar onde ninguém chegou. Você vai fazer o que ninguém? Isso, lá na frente, você vai ser um vencer. Por quê? Porque Cristo diz que você vai vencer. E se Cristo diz que eu vou vencer, o que eu vou fazer? Vencer. Cristo falou o que de você? Em Cristo nós somos mais do que? Então nós somos o quê? Eu sou vencedor, meu filho. Eu sou uma pessoa preparada. Às vezes eu estou num lugar que eu estou pregando e tem gente que levanta e sai. Sabe o que minha cabeça diz? Está tão bom que ele foi chamar mais gente. A minha cabeça é preparada para essas coisas, você está entendendo? Eu aprendi a viver essas coisas, esses obstáculos, essa situação. Eu sonho mesmo, sonho. Eu sou um sonhador. Amém? E não deixo de sonhar. Muita gente não gosta dos meus sonhos. Não gosta do meu sonho. Há um ano e pouco atrás, eu sonhei com uma igreja em Xerém. Não tinha nenhuma congregação. E eu sonhei. Eu entrava no galpão. E olhava aquele galpão cheio. Falei, isso aqui vai ser pequeno. E o pessoal, mas não tem ninguém. Falei, não tem agora. Amanhã mesmo vai ter um montão de gente. E o pessoal falava, coitado dele. Quarta-feira que vem, a igreja nós vamos ter que fazer na quarta 2 cultos, porque um só não está dando. 7 meses depois. Eu aprendi a sonhar, porque eu sonho com alguém que pode financiar meus sonhos. Eu não sonho sozinho. É isso que eu quero que você entenda. Enquanto isso, sonhe, mas tenha compromisso com aquilo que você sonha. Que está assim de crente que não tem compromisso. O cara ele sonha em passar no vestibular, mas não estuda. Aí no dia da prova, ele pega a prova. Senhor nosso Deus e Pai, soberano Deus. Vai tirar 0, miserável. Vai tirar 0, miserável. Vai tirar 0. Eu imagino Deus olhando isso. Deus olhando. Jesus sentado lá à direita dele e olhando. E Deus falando com Jesus, olha lá o que você morreu por causa daquilo. Olha lá, olha. Pelo amor de Deus, está na hora de você assumir um compromisso com aquilo que você deseja. É ou não é? Tem que trabalhar para alcançar. Sonhe, mas todo sonhador, principalmente quem sonha alto, precisa estar preparado para superar os obstáculos. Quanto maior for seus sonhos, maiores serão os obstáculos. Entende? Davi não se tornou um herói em Israel porque matou um anão. Quem você matou? Um anãozinho assim. Tem gente que é engraçado demais. É ou não é? Ele matou um. Isso, por isso ele se tornou um herói da nação. Mas quando você começa a sonhar, os irmãos do Zé não gostam do Zé. Quem sonha? Ó, o sonhador aí. Sabe o que eles falaram no dia que José chegou? Ele falou, olha, vem um sonhador aí, vão matá-lo e veremos o que será dos seus. Que isso? Eu imagino prendendo o Zé, jogando o Zé ali na cisterna e ainda sentaram para comer, discutindo se matava o Zé ou se não matava. Pensa na pressão psicológica do Zé lá dentro do buraco. Novo, o pessoal lá fora, mata ou não mata? E o Zé pensava assim, esses caras vão me matar.
E alguém falava, não mata não, agora eu não morro. Não, vou matar ele assim, agora eu morri. É na verdade. Não mata não, agora eu não morro. Deixa eu falar uma coisa para você. Parece às vezes que quem decide a sua vida são as pessoas. Não se deixe enganar não. Por mais que pareçam que essas pessoas têm autonomia e controle sobre você, a sua vida está nas mãos de Deus. Os irmãos queriam matar José, mataram. Eles queriam matar, mataram. Eles queriam matar, mataram. E por que eles não mataram? Vocês queriam matar? Porque a vida de José não estava na mão dos seus irmãos. A vida de José estava nas mãos do Senhor. Eu não sei o que falam a respeito do seu futuro. Eu não sei o que pensam a seu respeito. Eu só sei de uma coisa: o que vai prevalecer na sua vida não é o que as pessoas pensam, não é o rótulo que elas te dão. O que vai prever, ou o que vai acontecer na sua vida, é aquilo que Deus planejou que aconteça. Os irmãos estavam lá decidindo nada, porque quem decide é Deus, meu filho. Mata, não mata, mata, não mata. Deus olhou e falou, não mata. Não vai matar, pronto, acabou. Por quê? Porque eu não estou afim. Vocês não vão decidir o futuro do meu servo. Aí alguém vinha passando uma caravana dos ismaelitas, vão vender, porque às vezes eu acho que vender é pior que matar. Porque o que eu vejo hoje de gente ferida, você sabia que as armas de guerra da primeira guerra matavam mais do que a da segunda? O poder de fogo, né, da primeira guerra era maior do que o da segunda. Diminuiu a intensidade das armas da Segunda Guerra Mundial, porque descobriu-se que melhor que matar um soldado era feri-lo. Por quê? Porque um soldado ferido precisava de cuidados. Se você matasse um soldado, era um só. Se você ferisse um soldado, automaticamente um outro, e às vezes mais de um, era deslocado para aquela pessoa. Quando eles não matam José fisicamente, o que estão tentando fazer é matá-lo emocionalmente, é feri-lo, para que José saia dali no lugar de sonhos com uma mágoa. Cuidado com esse troço, gente. Não deixe se contaminar com as decepções. Você que já namorou, e ele ficou noivo de tu, e falou que ia casar contigo, e não casou. Ou botou um chifre em tu. Eu estou aqui para falar mesmo. Acontece, pastor. Essa palavra chifre, pastor. Eu não vim aqui para escutar, pastor. Abriu a ferida, vou para o meu quarto agora, chorar o resto do congresso. Tomar banho, não é verdade? Para perturbar outro. Você veio aqui para ser tratado, para ser curado. Amém? Para com essa história. Que história é essa? Não é verdade? Porque o Satanás sabe, se ele tirar o sonho e colocar a mágoa, pensa no José sendo vendido pelos irmãos. O José falando para os irmãos, pô, não vende não, pô. Pô, não vende, pô. Pô, não vende não, pô, faz isso não, pô. Pô, faz isso não, poxa, vendeu aí. Pô, eu imagino José indo para o Egito assim, ó, olhando para os irmãos, pô, compra aí, pô, de novo. Pô, poxa. Puxa vida, se fossem umas pessoas que eu conheço, ia sair dali também, essas pragas desses meus irmãos, essas pestes, é isso aí, irmão serve para isso, para perturbar a gente, para vender a gente. Também eu não quero saber mais de irmão, também não quero mais saber de nada, também não quero nada dessa vida. Tá com medinho. Eu tinha uma cadela lá em casa chamada Lolo, uma poodle. Pensa numa cachorra sensacional.
Eu chegava de madrugada, ela podia estar chovendo, ela conhecia o barulho do meu carro. Eu entrava na rua, Lolo ia para o portão. Aí veio chovendo, eu limpinho, vinha ela querendo pular, eu chutava ela, falava, sai daqui, Lolo. 2, 3 horas da manhã. E Lolo ia me receber. Minha mulher estava dormindo. Às vezes no dia seguinte ela me perguntava que hora você chegou. Eu falava, fala com a Lolo, que a Lolo sabe que ela foi me receber. Pois, não, presta atenção aqui, não ri não. Pois bem, um dia Lolo foi a óbito, faleceu. Fui fazer o enterro, fui o pastor, o coveiro, a família, eu fui tudo de Lolo, só eu e ela. Voltei para casa, gente, eu estava arrasado emocionalmente. Falei, Lolo morreu, nunca mais na minha vida eu quero cadela, nunca mais, não quero sofrer assim, não quero mais, não quero, falei que eu não quero. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, tá com medinho de sofrer? Tá com medinho? Eu falei, agora só de raiva eu vou pegar outra. Porque é perigoso viver. Não é verdade? Viver é arriscado. Mas viver com Deus nos dá a garantia de que nós vamos ser vencedores. Enquanto isso, a vitória não vem, você vai atravessando os obstáculos. Vender o Zé, gente, coitado do Zé, poxa. Eu gosto desse pessoal que ri atrasado. Todo mundo ri, pastor, aí eles riem depois. É um riso meio retardado, no bom sentido de ser tarde. Não é riso de doido, não. Olha para mim aqui, olha. Olha só, lá vai o Zé para o Egito. Coração sujo, amargurado, decepcionado, aflito. Ele estava a fim de ir para o Egito, mas ele foi. Ele estava a fim de ir, mas ele foi. Ele estava a fim de ir, mas ele foi. Isso. Porque às vezes a vida vai te levar para um lugar que você não está a fim de ir. Quando a vida te levar para um lugar que você não quer ir, leve Deus como seu companheiro de viagem. Porque quando seu pai não tiver, a sua mãe não tiver, a sua família não tiver, o sacerdote não tiver, o pastor não tiver, sabe quem é que vai estar lá? Deus. O José vai para o Egito. Chega lá, venderam ele na casa do Potifar. Foi trabalhar para o Potifar. Na casa de Potifar ele era um. Nunca foi. Ele nunca foi escravo. As pessoas chamavam. E ele tinha o rótulo de escravo. Mas um escravo só faz aquilo que lhe é solicitado. José sempre fazia mais. Ele não tinha comportamento de escravo. As pessoas achavam que ele era mas ele não se sentia escravo. Ele não tinha comportamento de escravo. Você está entendendo? Não importam o que digam a seu respeito. Você não precisa se tornar aquilo que as pessoas acham que você é. Se eu me tornasse aquilo, meu pai casou 8 vezes. Eu sou filho do 2º casamento, me deram para 5 famílias diferentes. Eu era moleque, lembro até hoje dos meninos maiores tentando abusar de mim sexualmente. Eu lembro de tudo isso, menino. Podia ter me tornado um serial killer. Tanta desgraça. Não. Salmo 27:10, sabe, diz o quê? Ainda que teu pai e a tua mãe te desampararem, eu, o Senhor, jamais te desampararei. Por isso que eu falo de eventos como esse, assim, um evento como esse, quando você vem num congresso desse, quando ele acabar, você sai daqui, tem que sair daqui igual motorista de ônibus lotado. Quando você faz sinal para um ônibus lotado, como é que o motorista faz? Quando esse evento acabar, que o Satanás vier perturbar você, você faz assim, ó. Tá vindo outro aí atrás, vamos lá.
Pega o outro, porque eu estou. Isso aí, querido. Todo mundo dizia que ele era escravo, mas ele não. Ele estava escravo, mas ele não era escravo. Você está solteiro, mas você não é. Você só está. Ok? Quando você menos, de repente, aqui está a sua companhia para viver até que a morte. Por isso que eu falo, não tenha pressa, porque é vitalício o troço. Entendeu? É até que a morte o separe e ninguém está com pressa de morrer. Eu estou falando sério. Então vai devagar. E pior, gente, está faltando um homem, né? O homem está igual o mico, o leão dourado. Para ver só em cativeiro. É ou não é verdade? Hoje tem uns homens esquisitos. Eles são até homens, mas parece não. Umas cuecas cá em cima, as calças aqui embaixo. Cabelo que parece uma manga espada chupada assim. Cruzes. Esquisito, né? E falou, eu sou macho. Na minha época não era não. Hoje não sei, não é verdade. Os machos estão tão esquisitos. Você está rindo? Mas você não precisa. É isso que eu quero. Eu gosto de José porque ele consegue vencer umas etapas da vida. Primeiro, ele vence a solidão da cova, a traição dos irmãos, aquela coisa, sabe? Ele venceu. Está lá no Egito trabalhando na casa do Potifar. Potifar botou tudo na mão do Zé. Falou, toma Zé, toma conta de tudo. Os cartões de crédito, tudo. Isso, toma conta da minha rede social. Toma conta de tudo. E o Zé tomava conta de tudo. Aí veio uma das coisas mais perigosas na nossa vida, gente. A mulher do Potifar. Sexo. Hormônio, repita assim comigo. Hormônio. Não aceita. Jesus. Hormônio aceita Jesus não, filho. Ele está aí para perturbar você. Às vezes você vai tomar banho. Só você com você mesmo, assim, no banheiro. Sua mão fala para você, eu te amo. Vai nessa não, filho, vai nessa. Vai nessa não, que você vai roubar a sua santidade, eu estou falando sério. Deixa esse troço quieto, olha a verdade. Ela fala ou não fala com você, às vezes ela fala, eu te amo, meu amor. Sangue de Jesus tem poder, oh meu Deus do céu. Ajuda essa juventude, oh meu Deus do céu. Esses meninos que já estão olhando essa menina igual franguinho no galeteiro, não é verdade? Oh meu Deus do céu. Ai papai, o outro falhou ali, não é? Eu estou contando a história dele, não é verdade? Olha só, não me dá margem não que eu vou, não é? É melhor ficar quieto, escutar tudo caladinho. Sexo, gente, ó, eu vou falar uma coisa para você. Você que é solteiro, mas está namorando, não namora no escuro, território dos satanás. Não tem ninguém em casa, vai para o portão, fica lá com a namorada. No carro não fica, porque hormônio, estou falando sério. Pupila dilata, coração acelera, mão soa. Todo menino normalmente tem um incrível Hulk ou um David Banner dentro das calças. Que quer crescer, ficar verde, arrebentar tudo. Isso. Não. Depois que virar o Hulk, meu filho. Aí desgraçou tudo. Deixa esse troço quieto. Ué. Você está rindo? O assunto é sério. Amém? Eu brinco assim, mas eu brinco para te falar uma verdade. Jesus vem buscar uma igreja santa, porque sem santificação, ninguém vai, não se iluda não, meu filho. Eu estou brincando aqui, mas a chapa é quente. A mulher do Potifar fica de olho nele, gente. Devia ser um mulherão, porque mulher feia não tenta ninguém.
Uma cavala, eu na verdade, de olho no Zé. Ela fazia assim pro Zé, ó. Eu imagino o Zé falou, não vou pegar não, que é isso? Que mulher gostosa é essa, que é isso? Caramba. Pô, não posso pegar, querer eu quero, mas eu tenho sonho. E eu não posso trocar meu sonho. Porque se ele se deita com a mulher de Potifar, sabe quem ele seria? O medíocre amante da mulher do patrão. E José sonhou coisas grandes para ele. Você não pode trocar as coisas grandes por momentozinhos ínfimos de prazer. Tem que botar na balança, meu filho. O que está em jogo é o seu sonho, o seu futuro. Cuidado com esse troço. É bom, é bom. Foi Deus que criou? Foi. Mas você não pode fazer? Não pode. Segura a onda, menino. Culpa a cabeça com outra coisa. Esse dia o cara perguntou, pastor, mas masturbação é um livramento. Eu falei, livra não, velho. Ele falou, mas não pode? Eu falei, não, que você tem que idealizar uma pessoa. Você não se masturba pensando no pezinho de couve. Oh, que couvinha gostosinha. É ou não é verdade? Que é isso? Então cuidado com esse negócio. Eu gosto porque a história do José também passa por lá. A tentação. É ou não é? Ele tinha as riquezas e as posses do Potifar nas mãos. Ele poderia se corromper, mas não se corrompeu. José está sendo tentado. As coisas estão acontecendo na vida dele. Eu gosto de José, ele nem casou ainda, mas enquanto isso, ele está passando pelas covas, está vencendo as adversidades, está superando os obstáculos, porque ele tem um sonho. O foco está lá no sonho. Ele não pode perder tempo com as coisas que estão acontecendo. Ele não pode canalizar forças para os lugares errados. Não. Por isso ele luta. E sabe, a mulher do Potifar, quando acusa o José, chama ele de tarado. Se fosse eu confesso a você que eu ia falar com o Potifar. Potifar, chega aí. Ó, não agarrei sua mulher não. A sua mulher está me dando mole, mas eu não quis pegar. Note que ele não se defendeu. Esquisito, né? Por que José não se defende? Porque ele não precisava se defender. Ele sabia que Deus o defenderia. Ele não fala nada com o Potifar. Aliás, o Potifar, em qualquer outra situação, ele teria mandado matar. O cara é oficial. O cara tenta pegar a mulher dele e ele não mata. Por que o Potifar não mandou matar a mulher dele? Porque sabia a mulher que tinha. Ele só não matou, só tomou aquela providência para amenizar o chifre. Foi mesmo. E agora o Zé vai para a prisão. Poxa, desgraça demais para um Zé só. Pô, está lá na prisão. Sabe o que ele fez? Uma tatuagem assim, grandona de uma caveira. Ficou revoltado, Zé. Estou falando sério. Sabia disso? Não? Enlouqueceu. Os irmãos me venderam. Essa maluca que eu nem peguei me chamou de tarado. Esse chifrudo me botou aqui. Não, na verdade. Era para ficar revoltado. Era ou não era? Mas ficou não. O Zé era um cara legal. Lá na prisão, o Zé não estava lá com Deus na prisão. O carcereiro gostou dele e botou ele como chefe do comando vermelho do Egito. Celular para entrar, tudo passava por ele. O Zé agora está no controle de tudo. Lá na prisão. Mas as lutas normalmente quando vêm na nossa vida, elas têm dois objetivos. Ou nos corrigir ou nos promover. E José está vivendo coisas sensacionais.
Ele agora, lá na prisão, vai sofrer mais um baque. Se não bastava, ou se não bastasse, a venda de seus irmãos e aqueles que deveriam protegê-lo, o lançarem numa cova, conspirarem e tentar matar seus sonhos. Se não bastasse uma família que ele foi fiel, que ele se entregou e trabalhou, agora ele está numa prisão e ele é um prisioneiro. Sim ou não? Não. Ele nunca foi prisioneiro. Ele estava prisioneiro. Ele não tinha comportamento de prisioneiro. Ele não agia como um. Tanto não agia que a administração notou que havia algo de diferente nele. E ele passou a ter uma influência naquele cárcere. Mas mais uma vez, algo desagradável vai acontecer com José. A ingratidão do copeiro, ao se esquecer dele, quando está servindo o rei, poderia ser a gota d'água para muita gente. Por que eu quero compartilhar com vocês essa palavra? Porque ela nos mostra alguém que sonhou e chegou onde sonhou, mas entre o sonho e a realização existe um caminho, onde solidão, ingratidão, injustiça, onde coisas desagradáveis irão acontecer com você, e nós precisamos sobreviver a isso, sobreviver a este caos. Isso não pode azedar o nosso coração. Nossas perdas particulares não podem mudar nossa ótica a respeito de Deus. Se você está ganhando, o Senhor é Deus. Se você está sorrindo, o Senhor é Deus. Mas se você está chorando, o Senhor é Deus. Se você está perdendo, o Senhor é Deus. Deus não perde o controle. José agora está esquecido pelo copeiro. Olha, ele tinha 17 anos quando a história começa. Toda a trajetória, mais o período de prisão. Ele já é um homem agora. E agora o faraó sonhou. Tempos depois, José está lá na prisão, com o coração limpo. Ele não é um prisioneiro, ele está prisioneiro. E o faraó então sonha com aquela vaca maluca, canibal, com as espigas de milho esquisita, que comia outra. E o copeiro lembrou do José. Não foi o copeiro, foi Deus. E agora levaram o Zé lá no faraó. Eu imagino o Zé chegando assim, ó. Qual é, faraó? O faraó falou: Zé, o negócio é o seguinte. Sou eu com a vaca magrela aqui, que come as outras, umas espigas esquisitas, e ouvi falar que você interpreta sonhos. Sabe o que José falou? Eu não. Mas o Deus que me trouxe para cá conhece tudo. E o Zé foi falar com? Que deixou ele passar pela cisterna. Que o deixou passar na casa do Potifar. Que o deixou passar pela prisão. E agora na frente do faraó, José diz: eu preciso falar com Deus a respeito desse assunto. E o José deve ter ido para o cantinho, deve ter falado: Senhor, que vaca maluca, magrela é essa? Que esse miserável sonhou. Fala comigo. E Deus falou tudinho para o Zé. Falou tudinho. Eu falei: ó, vaca gorda, espiga cheia, 7 anos de prosperidade. Vaca magrela, espiga vazia, 7 anos de escassez. Arruma um homem para botar no governo de tudo isso. Um homem, entendeu? O faraó falou: captei a vossa mensagem, ó amado José. Esse homem é tu. Ele falou: sou eu. Botaram José no governo. Se fosse umas pessoas que eu conheço, ia lá, sabe onde? Onde? Na casa do Potifar. Chama o Potifar aí. Ele e a mulher dele.
Chama aí agora. Fala agora. Agora eu sou o governador dessa jossa toda aí. Quem manda esse cara sou eu. Fala agora, que eu te agarrei, miserável. Fala agora. Agora eu quero. Você cala a boca, seu chifrudo. Você fala agora. Eu quero. Fala agora. Ele foi lá? Ele foi lá? O coração dele não está nisso, gente. O coração dele está no sonho, é o que Deus está fazendo, é o que Deus está movendo, você está entendendo? Enquanto isso, vai vivendo o que Deus tem para você está entendendo? Enquanto isso, não perca tempo com o que as pessoas estão achando, se estão gostando, se não estão gostando, se acham que está demorando, que se dane. Enquanto isso, vá vivendo o sobrenatural com Deus, seja na cova, seja na casa do Potifar, seja na prisão, seja isso aí, seja sofrendo a pressão toda do lapeta e tudo, na verdade, tudinho na sua vida, vá vivendo. Agora ele é governador e pronto. Aí os anos passaram, sabe quem veio fazer compra no supermercado? Do Egito, os irmãos dele. Chegou lá com aquelas carinhas de fuinha. Eu gosto do Zé, porque ali, esse texto mostra. Depois você vai ler, que eu não sou obrigado a ler tudo. Estou só contando a história. O Zé, quando vê os irmãos, ele fica doido. Os irmãos chegaram, viemos fazer compra. O José falou: vocês são espiões. Fazer compra, espiões. Compra, espiões. Espiões, cala a boca. Tudo espiões, pode prender. O que demonstra que ele era um cara igual a gente. Na hora que ele viu, o sangue subiu, sabe aquele negócio? Aquela coisa. Porque nessa vida não tem Mulher Maravilha nem Super-Homem não, menino. Aliás, eu detesto Super-Homem, porque um cara que veste a cueca por cima das calças, não sabe nem se vestir, vai ser meu herói. Na verdade, sai fora. Agora, olhe bem. Agora, o José está lá, diante de seus irmãos que curvam e que dobram os seus. Naquele momento, seu sonho se torna uma realidade. Ele vai fazer aquele jogo para ver Benjamim, vai colocar algo na bagagem do Benjamim, aquela coisa toda. Não é? Judá, então, que foi aquele que incitou o motim, que queria matá-lo, diz a José: sabe o que é, seu governador? Falei uma coisa para o senhor. Não fique com Benjamim não, sabe o que é? Explica uma coisa para o senhor. Nós já temos um irmão que morreu, o Zé. E se esse ficar, o papai morre. E o José bem olhando. Aí o José começou a querer chorar. Falou para o pessoal sair. E sozinho com os irmãos, pegou aquela indumentária igual o rei Júlio no Madagascar. Puxou. E falou: lembra de mim? E os irmãos falaram: quem? Ele falou: eu. Ele falou: quem é você? Ele falou: eu sou o Zé. E os irmãos falaram: que Zé? O Zé que falou: não vende não, não vende não. Os irmãos falaram: e agora, quem poderá nos defender? Não é que o Zé chegou, filho? Aí ele casa. E aí é outra história. Tem 2 filhos maravilhosos. Mas enquanto isso, você já casou? Enquanto isso, vá vivendo com Deus o que Deus tem para você. Pelas covinhas, onde os outros vão te vender, onde vai ter ingratidão, onde vai ter, mas tem coisa sobrenatural. Tem coisas incríveis para você viver também. Porque a decisão é sua, meu filho. Esse dia um cara falou, o pastor José estava falando aqui, esse cara do caos. Eu encontrei com o mensageiro do caos. Ele falou: pastor Cláudio, queria avisar o senhor que o Brasil vai enfrentar uma das maiores crises dos últimos anos. Eu falei: sério? Ele falou: sério, eu entendo de economia. Esse negócio da Petrobras é apenas a ponta do iceberg. Agora mesmo vai vir um BNDES e uma coisa atrás da outra, e uma crise tremenda. Eu falei: que isso, meu irmão? Aí ele falou: estou falando para o senhor, o que o senhor acha? Eu falei: eu não vou participar. Ele falou: como assim? Eu falei: eu não estou afim de participar da crise, dá licença.
Ele falou, mas como assim? Eu falei, eu não estou afim de participar, filho. A crise vai vir e eu não vou participar. Ele falou, o senhor é doido? Eu falei, não. Ele falou, o senhor não tem escolha. Eu falei, aí é que tu se engana. Porque PSDB, PT, Dilma, Aécio, eles não governam minha vida. A minha vida, quem governa é Deus. Eu vim aqui para viver com Deus o sobrenatural. Então, querido, se os outros vão achar que você deveria estar casado, que você deve casar de novo, que não sei o quê, se tem gente de olho em tu, se ninguém olha para tu, eu na verdade, se você é o esquecido, se você, eu não é. Enquanto isso, vai vivendo, provando o incrível. Agora deixe seu coração se corromper não, com o que fizeram com você, que te machucaram, né? Eu sei disso, feriram você, oh meu Deus, é de dar dó. Tem gente que gosta do sofrimento, uma lamúria, tem gente que gosta, e acha que ninguém sofre mais que ele. É ou não é? Ninguém sofre igual a mim, pastor. Eu vim aqui nesse encontro, pastor. Que é isso, meninos? Sempre tem alguém sofrendo mais que você pode ajudar, e tem sempre alguém sofrendo menos que você pode pedir ajuda. A história da escova de dente, conversando com o papel higiênico. A escova de dente estava desenvolvendo um quadro depressivo. Falou com papel. Às vezes eu fico assim, papel, estou deprimido. O papel falou, o que foi, escova? Ela falou, eu fico achando, papel, que ninguém tem um emprego igual o meu. O papel higiênico falou, ô escova, fala besteira na menina. Eu ando passando por cada situação, escova. E pior que depois que as pessoas me usam, nunca mais quer me ver de novo, é ou não é? Então, meu filho, a vida é difícil e ponto, pronto. Mas enquanto isso, nós vamos viver o sobrenatural. Enquanto isso, nós vamos viver o quê? Isso. Você pode ficar de pé um pouquinho? Isso aí, isso. Estou no horário aqui direitinho. Fecha seus olhos aí, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu não. Mas por segurança, segura a bolsa. É ou não é verdade? Sei lá quem está aí. Fecha aí. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Será que durante essa caminhada aí, alguém tentou tirar o sonho e botar uma mágoa? Tirar a expectativa e colocar uma dor? Será que durante a sua caminhada, seja ela pequena, pois você ainda está aí no início da juventude, seja ela um pouco mais intensa, pois você já está numa maturidade maior, mas eu quero orar por você nesse momento. Se alguém conseguiu fazer isso, hoje, Cristo vai desfazer, porque Ele desfaz as obras malignas. Ele quer te devolver a esperança, a expectativa, os sonhos que você perdeu. Ele quer te dar forças para você vencer as cisternas da solidão, da ingratidão. Ele quer fazer você vencer as acusações, as injustiças, os abandonos. Ele quer fazer você vencer os desejos de vingança, entender que o seu futuro está nas mãos do Senhor. Se hoje, ao olhar para si mesmo, você encontra algo que tomou o lugar de seus sonhos, saia do seu lugar e vem para cá. Eu quero orar por você. Pastor, tiraram meus sonhos, pastor. Vem para cá. Eu quero orar por você. Isso, vem para cá. O que foi? Um relacionamento falido? O que foi? Você perdeu seu cônjuge?
a única pessoa que você amou até hoje? O que foi? Você confiou o seu corpo a alguém que só se aproveitou de você? O que foi? Você investiu tanto e te traíram com alguém tão próximo de você? Vem para cá. Vem para cá. Nós vamos orar por você. Porque enquanto isso, Deus vai te dar força. Enquanto isso, Deus vai te dar esperança. Enquanto isso, Deus vai te dar fé. E a cisterna e o que se decide ao redor dela não determina seu futuro. As injustiças não acabam com você. A ingratidão e o desejo de vingança não te corrompe. Você tem sonhos e eles precisam se realizar. Isso. Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor nosso Deus, o Senhor nos ensina a trazermos os céus para a terra. Seja feita a tua vontade, ó Deus, assim na terra como é nos céus. Nós atraímos a tua glória para este lugar, porque hoje precisamos de cura. Hoje precisamos de libertação. O Senhor pode contemplar pessoas que foram traídas por aquelas que deveriam amá-las, protegê-las. O Senhor pode sondar, ó Deus, as injustiças que foram feitas, as conspirações, ó Deus, e todo o drama que Satanás tentou criar, ó Deus, toda a história terrível, ó Deus, ela se desfaz nesta noite, porque a tua glória entra em cena, ó Deus, o teu poder entra em cena, ó Pai. E hoje, ó Deus, hoje, Senhor, os sonhos vão voltar. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade. Hoje os céus conspiram a respeito dos teus filhos, e memórias são curadas. Espírito Santo, vem agora, vem Espírito, vem agora sondando a cada coração. Nós socorremos os feridos, ó Deus, em nome de Jesus. Tudo aquilo que não provém de ti caia por terra, ó Deus, em nome de Jesus. E todas as marcas e todas as feridas do passado hoje receberão e tornarão-se em cicatrizes. A lembrança ficará, mas a dor vai embora, pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque enquanto isso, enquanto a tua vitória não chegar, você vai vivendo de glória em glória. Você vai vivendo de fé em fé. A glória de Deus se manifesta a seu favor. Enquanto isso, fique de pé. Você que está aí, fique de pé. Olhe para mim aqui. Não tenha medo de viver. Não importa o que aconteceu ontem, porque o ontem já passou. O importante, sabe o que é? É o que está acontecendo aqui agora. Agora. É o que está acontecendo aqui agora. Porque o dia mais importante da sua vida é hoje. É agora. Você veio aqui para viver o sobrenatural, e você não sai daqui sem ele. Amém?